Boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de consultoria filosófica, aconselhamento filosófico, e para o dia de hoje eu decidi falar acerca da, da importância da abertura consciencial, principalmente, não só, mas principalmente quando se está em sofrimento, quando uma pessoa não está bem. E para isso eu vou começar fazendo referência e é uma coisa que eu costumo fazer a uma das quatro nobres verdades, ou então às quatro nobres verdades do budismo, que é, primeiro, o sofrimento existe, depois, a causa do sofrimento é a ignorância, depois o sofrimento pode acabar e depois o caminho óctavo. Ora, a causa do sofrimento é a ignorância. E agora vamos perceber de que forma é que é importante nós termos abertura consciencial, principalmente quando estamos em sofrimento. Nós temos que compreender, e isto aqui também é um discurso acerca do flagelo, daquilo que falta nas instituições de ensino, porque se uma pessoa assume este axioma de que a causa do sofrimento é a ignorância, e há milhares, milhões de pessoas a sofrer, mergulhadas em ansiolíticos, em antidepressivos, por causa das suas crenças, por causa daquilo que sabem, por causa daquilo que não sabem, por causa daquilo que aprenderam e por causa daquilo que não aprenderam nas instituições de ensino. Ora, em que é que as instituições de ensino, os sistemas de ensino estão a falhar? Em que não estão a colmatar a lacuna da ignorância, neste caso a ignorância é falta de conhecimento, que está a criar tantas pessoas doentes, frustradas, insatisfeitas e infelizes. Este é um discurso que também faço acerca de que lacuna é esta que existe nos sistemas de ensino que está a criar tantas pessoas doentes. E depois eu falo com muita frequência da necessidade de se ter cadeiras, disciplinas diárias quase, de felicidade, em que se fala acerca de tudo o que é necessário para uma pessoa poder ser feliz. Autoconsciência, liberdade intelectual, independência intelectual, a saúde na alimentação, a saúde no sentido da paz interior, saber meditar, saber fazer uma data de coisas. Portanto, a necessidade de adquirirmos ferramentas que possam contribuir para a nossa felicidade. E agora, qual é o enquadramento da abertura consciencial? Vamos ver. Nós desde que nascemos, nós começamos a incorporar valores, a imitar valores daquilo tudo que está à nossa volta. Começamos a receber uma educação, entre aspas. E muitas vezes essa educação, ela acontece com base numa formatação, com base numa imposição. É assim, só pode ser assim. É assim, tem de ser assim. E não é incentivado, muitas vezes, aos jovens, às crianças, aos adolescentes, a ter abertura consciencial, a colocar as coisas em causa. As pessoas são formatadas quase, as coisas só podem ser desta maneira, e há um grande problema, que é, não basta uma pessoa ganhar uma formatação, adquirir crenças, muitas vezes limitantes, que põem uma pessoa para baixo, ainda por cima uma pessoa se apega a elas. Qual é a importância, então, da abertura consciencial? Principalmente quando uma pessoa faz discurso acerca da causa do sofrimento e da ignorância. É que nós temos que compreender, se uma pessoa está mal, está frustrada, está insatisfeita, está infeliz, está decadente, uma pessoa está assim por causa daquilo que não sabe. Uma pessoa está assim por causa do estado de ignorância que vive. Uma pessoa está assim por causa das suas crenças, por causa das suas emoções, por causa das suas escolhas. Portanto, aquilo que precisa ser colocado em causa não é só os conhecimentos e as crenças que tem, é também a falta de conhecimentos e a falta de crenças, que depois tem consequência em escolhas e todo esse tipo de coisas e emoções. Portanto, quando uma pessoa não consegue ser minimamente relativista e colocar todas as outras crenças, ideias e ideologias em pé de igualdade, porque uma pessoa não só incorporou valores, uma pessoa eleva-os à condição de superioridade, mas são, no entanto, estes valores que fazem com que uma pessoa esteja a sofrer. Se uma pessoa olhar para tudo aquilo que é diferente, com um sentimento de inconsciente de superioridade e de denigração e inferiorização de tudo que é diferente, a pessoa não poderá aprender coisas, porque já as inferior, prioristicamente, inferiorizou, que poderiam tirar a pessoa do estado de frustração, de insatisfação e decadência que vive. Portanto, quando uma pessoa está frustrada, insatisfeita e infeliz, a primeira coisa que a pessoa tem de fazer é aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei está-me a pôr neste estado. Portanto, eu tenho de aprender coisas novas. E qual é o problema quando uma pessoa não tem abertura consciencial? A pessoa denigra, a pessoa inferioriza, a pessoa deturpa tudo aquilo que é diferente. Mas o diferente, neste caso, é condição de possibilidade para uma pessoa
poder ser feliz, porque a mesmice, aquilo que uma pessoa já sabe, aquilo que uma pessoa não sabe, é que está a colocar a pessoa nessa situação. Portanto, o primeiro passo, um dos primeiros passos, além de sair do estado de negação, é ter abertura consciencial. Principalmente quando uma pessoa está a sofrer, a pessoa precisa de compreender que precisa se abrir para novas coisas. Então, qual é uma das falácias? E agora vão perceber a importância da lógica. Porque, e vamos imaginar, uma pessoa está frustrada, insatisfeita e infeliz por causa de determinadas crenças que tem. Não basta a pessoa ter essas crenças que estão a colocar numa condição de sofrimento, a pessoa ainda se apegou a elas, que ainda é um problema maior. E pior ainda, as informações, as ideias, as teorias, as ideologias que estão à sua volta, que poderiam ajudar uma pessoa a sair desse estado, a pessoa inferioriza, a pessoa denigra, a pessoa cria uma falácia de espantalho, porque a pessoa está apegada e a pessoa não quer abrir mão das suas crenças. Mas as suas crenças que estão a pôr num estado miserável. E o que é isto da falácia de espantalho? A falácia de espantalho é, por exemplo, eu deturpar, neste caso, os argumentos de alguma ideia, de alguma teoria, de alguma ideologia que esteja à minha volta, que alguém diz, por exemplo, para tornar mais facilmente refutável. Eu queria um espantalho para afastar, para espantar. E o que é que acontece por não ter abertura consciencial? Eu posso estar a criar um espantalho relativamente a uma teoria, a uma ideia, uma ideologia, uma crença, ou exatamente a uma crença, teoria, ideia e ideologia que me poderia tirar do estado de frustração e sofrimento que eu vivo. Estão a compreender? O que acontece hoje em dia, e o que é isto da falácia de espantalho? Esta falácia de espantalho, neste caso, ela acontece por causa de uma hermenêutica denigrativa inconsciente e a priorística. Eu, a priori, já vou denegrir tudo aquilo que é diferente. Tudo aquilo que é diferente. Porque eu já estou apegado a determinadas crenças, elas são superiores, todas aquelas que são diferentes são inferiores. Então, eu facilmente precipito-me a achar que não tem lógica, que não tem sentido, que é absurdo, qualquer teoria, qualquer ideia diferente. Precipito-me com um egocentrismo ideológico, a falácia do egocentrismo ideológico. Ou do bouleverismo, por exemplo. Esta é a importância do enquadramento da lógica para a vida no sentido geral. E por isso é que eu criei os princípios fundamentais da lógica. Não só por causa disso, mas também por causa disso. Porque eu vejo que facilmente as pessoas denigrem, deturpam, inferiorizam, ridicularizam teorias, ideias e ideologias só porque são diferentes. Muitas vezes estas teorias, ideias e ideologias, exatamente essas que poderiam tirar uma pessoa do estado de frustração, insatisfação e de infelicidade que a pessoa vive. Tudo porque a pessoa não aprendeu a ser relativista, a ter um relativismo, a colocar as coisas em pé de igualdade para aprender com elas. Qual é o problema de uma pessoa não colocar relativamente as outras coisas em pé de igualdade, a diferença em pé de igualdade? A ter um relativo relativismo. Porque nós poderemos, muitas vezes, estar a inferiorizar, a denegrir e a deturpar e criar falácias de espantalho relativamente a coisas, exatamente às coisas que nos poderiam estar a tirar do estado de frustração, de insatisfação, de infelicidade, de sofrimento na sua vida. E muitas vezes, por causa dessa falácia de espantalho, já aconteceu eu ver, ou comigo, ou ver outras situações, ou percepcionar situações em que pessoas têm profundas convicções, profundas crenças, outras crenças relativamente a determinados assuntos, ideias, objetos, seja o que for, mas uma pessoa vai a ver e elas não sabem nada acerca disso. Agora vamos imaginar, principalmente partindo do pressuposto que o conhecimento é a condição de possibilidade da compreensão, eu só posso compreender algo se eu conhecer minimamente os seus elementos. Se eu não conheço uma coisa, porque eu nem sequer me dou ao trabalho de conhecer, porque eu já a acho inferior, claro que eu não a poderei compreender. Principalmente se eu realizar a falácia da denigração a priorística. Que é, eu inferiorizo, já a prioristicamente, aquilo que é diferente. Eu já coloco numa posição de inferioridade. Eu já parto do pressuposto que aquilo é errado, que aquilo é inferior, que aquilo é negativo, que aquilo não está certo, só porque não é à minha maneira. Muitas vezes aquilo que poderia ajudar-me a sair do estado de frustração e de insatisfação e de sofrimento que eu vivo, que qualquer pessoa vive. Então, para que é que eu criei os princípios fundamentais da lógica? Não só por causa disto, mas também por causa disto. Primeiro princípio, a diversidade alimentar. Qualquer logicidade, tendência lógica, potencialidade lógica, realidade lógica, precisa de diversos elementos para se constituir enquanto tal. Por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. 2, a partícula de somar, etc. São vários elementos. Congruência correlativa. 2 mais 2 é igual a 4. Se eu junto 2 paus a 2 paus, vou ter 4 paus, por exemplo.
Congruência correlativa. Sustentação pela totalidade. Neste caso, juntar dois paus a dois paus dá 4 paus. Este é o exemplo que me está a ocorrer agora. Faz com que eu tenha a sustentação pela totalidade. Esta equação sustenta-se totalmente. Agora, vamos transportar esta forma de ver as coisas para... Claro que a sustentação pela totalidade, quando se fala numa teoria, numa ideia, numa ideologia, ela pode ser quase utópica. É difícil de encontrar isso. Porque as coisas são tão complexas que é muito complicado. Vamos juntar, vamos imaginar que cada ideia, cada teoria, cada conceito, cada ideologia, cada seja o que for, é uma logicidade. É uma tendência lógica, uma possibilidade lógica ou até uma realidade lógica, que tem estes diversos elementos. Se eu não conheço minimamente essa teoria, ideia, ideologia, como é que eu posso considerar que ela não tem lógica, que ela não tem sentido e que ela é um absurdo? Eu só estarei a precipitar-me hermeneuticamente. E é isso que acontece. Só estarei muitas vezes a criar uma falácia de espantalho. Eu não dediquei tempo para estudá-la, mas eu já acho que ela é errada. Eu não conheço quase nada acerca dela, mas eu já acho que ela não tem sentido, que ela não tem lógica, que ela é um absurdo. E é isso que acontece. Vamos imaginar, uma pessoa já está frustrada, insatisfeita, infeliz, miserável, decadente, a sofrer, todo esse tipo de coisas. À sua volta tem mil e uma teorias, ideias, ideologias. Algumas delas poderiam ajudar a pessoa a sair de um estado de frustração que ela vive. Mas como ela está apegada a determinadas crenças, como ela não tem abertura consciencial, ela não tem abertura para aprender coisas novas. Mas quando uma pessoa está frustrada, insatisfeita e infeliz, está assim por causa das crenças que tem, por causa das crenças que não tem, está assim por causa da sua ignorância, por causa da sua falta de conhecimento de determinadas coisas, ou falta de autoconsciência, por exemplo, tudo o que ela precisa é de coisas diferentes, porque aquilo que ela já sabe e aquilo que ela não sabe está a pôr nessa situação em que ela está. Portanto, principalmente quando uma pessoa está a sofrer, não só, mas principalmente quando uma pessoa está a sofrer, está com problemas, a pessoa tem de ter abertura para aprender coisas novas, para lidar com a diferença. Porque a diferença, neste caso, será a condição de possibilidade para a pessoa sair do estado em que está. Não quer dizer que tudo o que é diferente, todas as ideias diferentes, teorias diferentes, crenças diferentes, irão ajudar para uma pessoa a ser feliz ou sair deste estado. Não. Mas lá, nessa diferença, está a condição de possibilidade para uma pessoa sair deste estado. Porque só em algo diferente é que uma pessoa poderá aprender alguma coisa que poderá ajudar a sair deste estado. Porque as coisas iguais não estão a servir. Estão a compreender? Ou então uma pessoa tem as crenças suficientes, os conhecimentos suficientes, mas não está a pôr em prática em termos pragmáticos e não só. Portanto, a importância da abertura consciencial ela é máxima. Principalmente quando uma pessoa está a sofrer. E este é o grande problema. Uma pessoa, como não aprende nas instituições de ensino, como não aprende por ela mesma e como não aprende pelos pais a ter abertura consciencial e a aprender a lidar com o desconforto intelectual, com o desconforto emocional, a pessoa não consegue lidar com aquilo que é diferente. Mas é muitas vezes aquilo que é diferente que a pessoa precisa para poder sair de estado de frustração, de insatisfação, de sofrimento e de infelicidade que vive. Mas o problema do egocentrismo ideológico a pessoa não basta, ela está a sofrer por causa das crenças que tem, dos conhecimentos que tem e da ignorância. E ela ainda se apega a isso. Portanto, é um problema maior. Não basta a pessoa ter como é que eu ia dizer? Não basta a pessoa estar a viver com crenças que são limitantes, que a põem para baixo, por exemplo, e que restringem, que oprimem e reprimem. A pessoa ainda está apegada a elas. Portanto, são dois problemas. E pior ainda, por causa de estar apegada a elas, ela vai denegrir de forma inconsciente, o problema é que isto acontece de forma inconsciente, todas as ideias, teorias e ideologias, seja o que for, crenças, que sejam diferentes e que poderiam ajudar a sair deste estado. Portanto, tem crenças que lhe fazem mal. Está apegada a elas. E ainda vai denegrir aquilo que é diferente, criar falácias de espantalho. Precipitar-se a achar que não tem lógica, uma lógica poderá ainda não ter compreendido. Isto é uma citação minha, uma frase minha na obra Ensaio sobre Individualismo da minha autoria. Nós temos de aprender a colocar tudo em causa. Nós temos de aprender a dignificar ontologicamente a diferença e mudança. Quando nós estamos mal, nós temos de perceber que nós temos de transformar alguma coisa em nós. Nós temos de mudar alguma coisa em nós. E não é só os comprimidos que uma pessoa toma por causa dos problemas de saúde que ganha. Psicossomáticos, por exemplo. Ansiolíticos, antidepressivos. Não é só os comprimidos que uma pessoa tem de mudar. Uma pessoa tem de mudar as crenças. Uma pessoa tem de mudar os hábitos. Uma pessoa tem de mudar as escolhas. Uma pessoa tem de adquirir conhecimentos que não tem. Uma pessoa tem de colocar em causa a própria ignorância. E uma pessoa, para isso, tem de aprender a ter humildade. E esta é uma questão muito importante. A humildade terapêutica. A ter humildade diante daquilo que é diferente.
A pessoa não considerar que aquilo que sabe é superior. E muitas vezes é aquilo que sabe que é exatamente aquilo que está a pôr a pessoa para baixo. Que não está a permitir que a pessoa dê um passo em frente e que possa ser feliz. Estão a compreender a importância em termos terapêuticos e da filosofia prática da abertura consciencial? Ter a mente aberta. Estão a ver a importância de ter a mente aberta. Porque facilmente uma pessoa considera que não tem lógica, uma lógica poderá não ter compreendido. Principalmente diante de uma logicidade que poderia ajudar a pessoa a sair do estado em que ela se encontra. Mas como ela já tem um egocentrismo ideológico, como ela já acha que as suas perspectivas são superiores, logo, aquilo que é diferente é inferior, é isto que acontece na cabeça dela, ela nem sequer quer estudar e compreender melhor as ideias diferentes. Aquelas ideias poderiam ajudar a sair do estado em que ela se encontra. Ela já parte do princípio que elas estão erradas. Ela já inferioriza, a prioristicamente. A sua interpretação já vai no sentido negativo. É um psicologismo hermenêutico. E não permite que a pessoa saia do estado em que está. Porque aquilo que poderia ajudar a pessoa a sair do estado em que está, que são ideias diferentes, crenças diferentes, teorias diferentes, ideologias diferentes, seja o que for, a pessoa não consegue lidar de forma saudável com isso. A pessoa não absorve isso de forma saudável. A pessoa já tem uma fenomenologia hermenêutica, uma pessoa intencionalmente e atencionalmente a pessoa já deturpa aquilo. A pessoa cria falácias de espantalho relativamente àquilo que é diferente. A pessoa passa a vida a criar falácias de espantalho. Todo aquele que vive com o sentimento de dono da razão, aquele que se acha superior a tudo aquilo que é diferente, ele está sempre a criar falácias de espantalho. Porque ele, para continuar no trono, as suas crenças para continuarem no trono da superioridade, elas têm de inferiorizar, a pessoa psicologicamente tem de inferiorizar tudo aquilo que é diferente. Tem de denegrir para tornar mais facilmente refutável. Principalmente algo que demonstra as incongruências das próprias crenças. Aí é que tem mesmo de deitar abaixo. Então, facilmente, as pessoas com este egocentrismo ideológico e a sofrer e a precisar de ter abertura consciencial, facilmente criam espantalho relativamente a tudo. Considerando que não tem lógica, uma lógica que poderão ainda não ter compreendido. E se uma pessoa não sabe, não conhece minimamente determinada ideia, teoria, ideologia, seja o que for, se uma pessoa não conhece minimamente, a pessoa não poderá compreender. E se não poderá compreender, e porque não conhece minimamente, a pessoa não terá de todo conhecimentos básicos para perceber a diversidade elementar, princípio fundamental da lógica, a congruência correlativa, perceber de que forma é que os elementos dessa crença, ideia, teoria e ideologia estão entrelaçados e se fazem sentido ou não. Isso tem congruência correlativa e muito menos chegarão ao princípio máximo, que é a sustentação pela totalidade. Se a pessoa não sabe nada acerca de um determinado assunto, como é que a pessoa se pode precipitar a dizer que não tem lógica, que não tem sentido e que é absurdo? Estão a perceber? E agora, este enquadramento dos princípios fundamentais da lógica, a necessidade de abertura consciencial e o reconhecimento do que está a sofrer, isso tem um sentido enorme. Porque o que eu vejo é, vamos imaginar, a pessoa está a sofrer. A pessoa está frustrada, insatisfeita, infeliz, miserável. Por causa das crenças que tem e por causa da ignorância que vive, o desconhecimento de determinadas coisas fundamentais para poder ser feliz. E ainda está apegada àquilo em que está envolvida no seu sistema de crenças. Como é que a pessoa pode sair deste estado? Se a pessoa está mal por causa das suas crenças e está apegada às suas crenças. Estão a perceber, mais ou menos? Claro que depois a pessoa vai ter de sofrer muito. A pessoa só quando chegar no limite da dor é que a pessoa... espera lá que se calhar as minhas crenças não estão assim tão certas. Ou espera lá que se calhar me falta adquirir determinados conhecimentos. Vou ler livros diferentes. Vou ver palestras diferentes. Vou estudar coisas diferentes. Mas seria fantástico uma pessoa não chegasse ao limite da dor, e aquela frase esotérica, tudo que chega no limite vira-se ao contrário. Seria fundamental não chegar ao limite da dor para se perceber que se precisa de adquirir conhecimentos diferentes. A nossa consciência, e há mais um dos princípios fundamentais da consciência, que é a tríade sistemática, neste caso é a quadra sistemática, que é a nossa consciência funciona mais ou menos assim. É o sistema de crenças, o sistema de escolhas e o sistema de saberes. O sistema de escolhas tem a ver com todo um conjunto de escolhas que eu vou realizar. Eu sempre que realizo uma escolha, eu não realizo só uma escolha, eu realizo um conjunto de escolhas. E há uma que se destaca mais quando eu faço uma interpretação relativamente a isso. Sempre que eu tenho uma crença, eu só posso ter uma crença relativamente a uma coisa que eu saiba minimamente. Que haja dentro do meu sistema de crenças. Eu só posso, por exemplo, acreditar na existência de cadeiras se eu na minha mente tiver conhecimento relativamente às cadeiras, mesmo que seja relativamente a um objeto que não existe. Eu só posso acreditar, por exemplo, na possibilidade de existência dos unicórnios se a ideia do unicórnio passar pela minha consciência.
dentro do meu sistema de saberes. O sistema de saberes ele não envolve só aquilo que existe. Envolve aquilo que existe, envolve o imaginário, envolve toda uma data de coisas. E o sistema de crenças é o quê? É um saber em que eu escolho acreditar. Uma crença pressupõe sempre um saber e uma escolha. Mesmo que seja de forma inconsciente. Então, o sistema de saberes, o que é que ele deve? Deve estar sempre aberto para adquirir mais conhecimentos. E para se transformar também. E o sistema de crenças deve estar sempre aberto para quê? A partir dos conhecimentos que eu vou adquirindo no meu sistema de saberes, eu vou podendo também transformar o meu sistema de crenças, em que eu escolho acreditar ou escolho não acreditar em algo. Mas é uma escolha, mesmo que seja de forma inconsciente. Portanto, nós temos de aprender a ter o nosso sistema de crenças aberto, aberto para a transformação, o nosso sistema de saberes aberto para aprender coisas novas, e o nosso sistema de escolhas que tem a ver com algo que acontece mais estritamente na nossa consciência, e escolhas no sentido da ação, de eu mexer o meu braço ou não mexer o meu braço, por exemplo. Escolhas mais mecânicas, mais orgânicas, biológicas, seja o que for. Portanto, nós temos de ter abertura consciencial. Porque se nós não temos abertura consciencial, nós nunca poderemos sair do estado da frustração, da insatisfação e do sofrimento que nós vivemos. Então nós temos de ter uma relação saudável com a verdade. Não nos apegarmos a achar que algo é verdadeiro, absolutamente verdadeiro, e não podemos sair dali. E para isso eu criei também princípios fundamentais. Princípios fundamentais para a verdade. São eles o princípio filosófico, o princípio da escolha, o princípio da aceitação, o princípio da compreensão, o princípio da humilde dúvida e o princípio da sustentabilidade empírica objetiva. Já vão perceber. Princípio filosófico. O princípio filosófico tem a ver com aquela necessidade de nós amarmos a sabedoria, nós amarmos a verdade, nós escolhemos a verdade, nós reconhecermos a importância da verdade e de nós admitirmos a possibilidade de existência de uma verdade mais verdadeira relativamente àquela que nós acreditamos ser verdadeira até então. É um princípio filosófico em que uma pessoa tem abertura consciencial. Princípio da escolha. Nós devemos escolher a verdade. Nós não devemos escolher a ilusão. Nós não devemos escolher aquilo que é mais fácil, mais confortável para o nosso ego. Quando nós estamos mal, por exemplo, nós temos de escolher a verdade. Nós temos de escolher ver as coisas tal como elas são. Nós temos que querer ver a verdade e não aquilo mais fácil, que acaba por ser um comprometimento com uma ilusão. Depois, princípio da escolha, depois, princípio da aceitação. Eu tenho de aceitar que a verdade é como é, seja ela qual for. Eu tenho de aceitar dentro de mim. Portanto, o princípio da aceitação é fundamental. Princípio da compreensão, um outro princípio. Eu tenho de procurar compreender a verdade tal como ela é. Não basta eu procurar conhecê-la, eu tenho de procurar compreendê-la. E isto não só quando ela existe. Eu tenho de procurar a lógica que possa existir dentro de uma verdade que eu estou a analisar, por exemplo. Que eu posso estar a analisar num determinado momento. Portanto, o princípio da compreensão tem a ver não só quando uma pessoa já assumiu, já passou pelos outros princípios, que essa verdade existe de uma maneira ou de outra, mas também tem a ver com a necessidade de eu procurar o sentido ou a lógica que possa ou não existir dentro de uma determinada logicidade que eu possa estar a interpretar. Alguma proposta de verdade que eu possa estar a interpretar. O princípio da humilde dúvida também tem a ver com o princípio filosófico, que é eu tenho de admitir humildemente que existem outras verdades. Eu tenho de deixar sempre um espaço em aberto, aí a importância, por isso é que ele está muito relacionado, ele pode estar ou pode não estar nos princípios fundamentais da verdade, incluído. Eu tenho de ter a humildade filosófica para admitir que se calhar eu não estou assim tão certo. Este princípio da humilde dúvida serve para eu deixar sempre em aberto qualquer proposta de verdade que eu tenha na minha consciência. Qualquer crença relativamente a uma verdade que eu tenha na minha consciência. Portanto, fica ali. Eu, com humildade, eu admito, eu não sei tudo, eu não sou perfeito, eu não sou omnisciente, portanto, eu tenho em aberto na minha consciência um benefício da dúvida para as coisas. Depois, princípio da sustentação empírica objetiva. Quando uma pessoa quer, principalmente quando estamos a falar de ciências experimentais, e uma pessoa quer provar a existência ou não de algo, por exemplo, isto é muito relativo, cada caso é um caso, há coisas em que eu posso e devo procurar a experiência para sustentar uma crença. Portanto, o princípio da sustentação empírico-objetiva tem a ver com verdades que não são apenas analíticas, elas também são sintéticas. Elas pressupõem eu fazer experiência para comprovar se é verdade ou não é verdade. Portanto, este princípio da humilde dúvida deve estar em aberto para quando nós temos um espírito mais racional, mais científico. Portanto, tudo isto implica que uma pessoa deva ter abertura consciencial. Sem abertura consciencial, uma pessoa não evolui intelectualmente, consciencialmente.
A abertura consciencial é a base, principalmente em termos de filosofia consciência, da consciência e filosofia prática, em que uma pessoa quer sair de um estado de sofrimento. Uma pessoa para sair de um estado de sofrimento, para entrar num estado de felicidade, um estado de amargura, de frustração, de insatisfação, uma pessoa tem de reconhecer que não sabe o suficiente, que precisa de aprender coisas novas. E que precisa de fazer transformações dentro de si mesmo. Naquilo que tem a ver com as suas ações, com as tradições que segue, com as convenções que segue, com os giros que tem, com as autoridades que reconhece, com as escolhas que realiza, com os pensamentos que tem. Uma pessoa tem de colocar tudo em causa. E se uma pessoa não tem abertura consciencial, e por não ter abertura consciencial, também, se uma pessoa tem um sistema de crenças fechado, apegado, uma pessoa já eleva à condição de superioridade e denigra tudo aquilo que é diferente, a pessoa nunca poderá, porque nunca terá abertura, nunca poderá aprender algo novo, verdadeiramente, com uma relação saudável e hermenêutica com o objeto, para poder se tornar mais feliz. Porque o que acontece quando uma pessoa vive com um sentimento de superioridade entre si, que está apegada às suas crenças, a pessoa olha para tudo o que está à sua volta como se fosse inferior. A pessoa nem sequer quer perder tempo a aprender essas coisas que aparecem à frente. Porque a pessoa já acha que é inferior, eu vou perder tempo com uma coisa inferior. Já sei tudo o que é preciso saber. Já sou o maior da minha aldeia. Este é que é o grande problema da arrogância intelectual. É que não basta a pessoa estar a sofrer, a pessoa ainda acha que aquilo que sabe é que é o superior. E tudo aquilo que é diferente é necessariamente errado. Então uma pessoa não está aberta para aprender coisas novas, e mesmo que apareça um assunto novo à sua frente, é uma falácia de espantalho que cria logo, turpar aquilo para tornar mais facilmente refutável. A pessoa nem sequer lida com as coisas diferentes tal como elas são. Uma pessoa deturpa de forma inconsciente, isto tudo de forma inconsciente. E depois não poderá aprender nada que poderia ajudar a pessoa a sair do estado de frustração e de infelicidade que vive. E esta é uma das importâncias da abertura consciencial. Ora, a causa do sofrimento é a ignorância. Aqui é importante aquele princípio socrático-platónico, eu só sei que nada sei. Eu admitir a própria ignorância e, sendo isso, o princípio da sabedoria. O princípio a condição de possibilidade para eu adquirir conhecimentos, neste caso fundamentais, para eu poder ser feliz. Mas eu não poderei adquirir estes conhecimentos se eu não for atrás deles, se eu não procurar adquiri-los. E nem poderei ter nem isso acontecerá se eu não tiver uma saudável relação com a diferença identitária, com aquilo que é diferente. Se eu andar sempre a denegrir, a deturpar tudo aquilo que é diferente, para eu poder conservar, e este é o problema do conservadorismo intelectual e emocional, para eu poder conservar as minhas crenças, se eu estiver sempre a tentar conservá-las, eu vou continuar mal, porque eu estou a querer conservar a raiz do meu problema, que são muitas vezes arquétipos socioculturais que eu incorporei, em que eu estou escravo deles. Aquele apego está-me a tornar uma pessoa escrava de conceitos, ideias, teorias, ideologias, crenças que me estão a destruir por dentro. Muitas vezes. A importância, mais uma vez, de uma pessoa ter abertura consciencial. Filosofia da consciência. Quando estamos em sofrimento, nós temos de sair do estado de negação. Nós temos de sair daquele estado de ilusão que não tem nada. Nós temos de admitir que precisamos de algo novo. Precisamos de ir a terapeutas, precisamos de ler livros novos, precisamos de adquirir conhecimentos, precisamos de fazer uma transformação interior, individual, precisamos de fazer uma data de transformações. E para isso nós precisamos admitir a possibilidade de estarmos, entre aspas, errados. De termos uma ignorância que precisa ser resolvida. Ignorância, neste caso, não é chamar as pessoas de burras, não é nada a ver com isso. É falta de conhecimentos. E muitas vezes essas lacunas, este é um grande flagelo que eu identifico, devem ser resolvidas nas instituições de ensino. As instituições de ensino, elas não devem apenas formatar pessoas para bons profissionais, entre aspas. Têm de dar condições, já que as pessoas os jovens muitas vezes se sentem reprimidos e oprimidos dentro das instituições de ensino. Eles sentem que não estão a aprender nada que poderá ajudar verdadeiramente no futuro. Vamos dar conhecimentos fundamentais, esta intervenção que eu faço, a promoção que eu faço. As instituições de ensino, os sistemas de ensino, têm de ter cadeiras e disciplinas a falar acerca de felicidade. E dar conhecimentos filosóficos, psicológicos, científicos, seja o que for, fundamentais para uma pessoa poder ser feliz. E isto não é preciso ser resolvido. Isto é uma questão de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica e até em termos de políticos. Portanto, fica aqui uma pequena reflexão acerca da abertura consciencial e do sofrimento.
Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para fazer crescer o canal. E cumprimentos filosóficos. E sejam felizes.